Se você é aquele tipo de pessoa que tem dificuldade com as lógicas dentro do Excel, não se preocupem, porque esse vídeo aqui eu vou tirar grande parte das dúvidas de vocês e vocês vão entender como que funciona o teste lógico de maneira fácil e prática, beleza? Sejam muito bem-vindos, eu sou o professor Júlio Guerreiro e essa aula de hoje está incrível, pessoal. Vou mostrar um pouquinho para vocês a função e, ou e a função se. Vem comigo! Tenho aqui uma planilha vazia, tá? Onde eu vou mostrar um pouquinho o princípio de lógica com vocês, tá? Antes de começar, é importante a gente falar sobre os operadores de uma comparação, tá bom? Que nós temos aí como padrão dentro do Excel, sendo o maior, o menor, maior ou igual, menor ou igual, igual e diferente, tá, pessoal? Então, ó, esses são todos os operadores que nós temos aí de comparação que nós utilizamos nessas três funções que eu comentei, tá? Sendo elas uma comparação bem prática, tá? Vou fazer uma pergunta para vocês, tá? Se eu colocar o sinal de igual aqui e falar para o Excel que 200 é igual a 200, isso vai ser verdadeiro ou falso? Respondam aí. Isso vai ser verdadeiro, porque eu sei que 200 é igual a 200. Quando eu dou um Enter, o Excel retorna verdadeiro para a gente, tá? Ou seja, vocês perceberam que isso aqui foi uma lógica que eu criei? Eu estou falando para o Excel, Excel, 200 é igual a 200? Ele vai retornar verdade ou falso, tá? Se eu falar agora que 150 é maior que 300, isso é verdadeiro ou falso? Coloquei um igual aqui, isso é falso, porque 150 não é maior que 300, tá? Então, para vocês entenderem um pouquinho como é que funciona a lógica, a gente tem que olhar para o Excel de uma forma mais de pergunta, tá? Por exemplo, vou perguntar, Excel, 150 é maior que 300? E aí ele vai trazer a resposta para você, tá bom? Esse é um grande princípio da lógica que nós temos aí, beleza? Agora vamos ver um pouquinho como que funciona a função e a função ou, tá? Que é a aplicação dessas lógicas. Porque vocês viram aqui que eu consegui fazer apenas uma comparação. Eu consegui comparar apenas um valor com aquele valor. É maior que esse, é igual a esse, ou é diferente desse. É apenas uma vez que a gente pode utilizar. A função e a função ou permite que eu consiga fazer mais de uma comparação ao mesmo tempo. Então vamos lá para a prática agora, para a explicação da função e ou, tá? Eu vou sumir um pouquinho aqui, pessoal, só para vocês verem a tabela aqui como um todo, tá? Aqui, ó, nós temos metas que os vendedores eles têm que bater, tá bom? Meta 1, que é de vendas, meta 2, que é de leads, e meta 3, que é de entradas, tá? E aqui, ó, a gente já vai colocar a função e. Aqui ele está falando, ó, que a função e, ó, todas as condições devem ser verdadeiras para retornar verdadeiro. Aqui a função ou, pelo menos uma condição deve ser verdadeira para retornar verdadeiro. Então vamos lá com a função e primeiro, tá? Eu vou colocar aqui igual e. Assim que eu escrever e, ele vai falar lógico 1, lógico 2, lógico 3 e você pode fazer até 50 lógicos, 60 lógicos, o que você quiser, tá bom? E vamos fazer todas essas comparações, ó. Aqui nós temos os vendedores e os vendedores aqui, os valores, as metas deles tem que bater com as metas que foram estipuladas aqui do lado, tá? Então olha só, eu vou falar aqui, a venda da Vitória tem que ser maior ou igual a meta 1 de vendas, tá? Já fiz aqui minha primeira lógica, ponto e vírgula. Os leads, né, dela tem que ser maior ou igual a meta 2, ponto e vírgula de novo. E as entradas tem que ser maior ou igual a meta 3. Vou fechar o parênteses aqui, ó. Já fiz aqui a minha lógica, tá? Quando eu der um Enter, ó, ele vai retornar o valor aqui de verdadeiro. Por que que ele retornou verdadeiro? Porque todas as metas da Vitória foram batidas. Ó, vendas é maior ou igual, leads é maior ou igual, entradas é maior ou igual. Só que a função e, ela é traiçoeira também. Por quê? Se uma dessas metas não forem batidas, ela vai trazer como falso. Quer ver? Ó, ela não bateu a meta 2. Pronto, trouxe como falso pra gente. Então a função e, ela precisa que todas as condições elas sejam verdadeiras. Beleza? Tranquilo? Vamos para a função ou agora? A função ou se monta da mesma forma. A diferença é que a função ou a gente pode colocar, né, apenas uma condição como verdadeira para ela trazer verdadeiro. Pelo contrário, ele vai trazer falso, tá? Vamos ver na prática aqui, ó. Eu vou falar aqui, ó, vou colocar igual ou, que a venda da Vitória tem que ser maior ou igual a meta 1 dela, ponto e vírgula. Os leads, maior ou igual a meta 2, ponto e vírgula.
e as entradas maior ou igual a meta 3. Olha como é fácil, ó. Vou fechar parênteses, assim que eu der um Enter, prontinho, ó. Verdadeiro. Só que lembram que eu comentei com vocês que a função ou ela vai trazer verdadeiro se pelo menos uma condição for verdadeira? Então olha só que interessante aqui, ó. Se eu vim aqui e clicar, né, no leads aqui e abaixar para 20, ó, a função E já deu como falso. As entradas, que aqui tem que ser 4.000 e eu colocar para 3.000, ó, já ainda está dando como verdadeiro, né? Só que agora, se eu pegar aqui e tirar as vendas, ó, colocar as vendas como R$1.000 só que ela fez, agora trouxe como falso a função OU, tá bom? Então a função OU, pessoal, ela tem esse objetivo, trazer verdadeiro, tá? Se pelo menos uma condição for verdadeira. Agora, se todas forem falsas, aí ele vai trazer como falso, tá bom? Mas, professor Júlio, meu querido, meu companheiro, meu parceiro, que adianta eu ficar mostrando verdadeiro ou falso na minha planilha? Calma, que agora a gente vai para a segunda parte, tá bom? Que é a parte da aplicação, tá? Aqui vocês podem perceber que nós temos aqui, ó, uma planilha, certo? Nessa planilha aqui, nós temos a meta, tá? E agora nós temos um total que foi calculado aqui, a quantidade de vendas com a entrada, só. E temos comissões que os vendedores podem receber, tá bom? Então, ó, se eu vier aqui, por exemplo, no meu total, tá? Aqui o total seria todas as metas juntas, tá bom? O vendedor que bater todas as metas vai ter uma comissão aqui de 10%, que bater as 3 metas, tá? Pelo contrário, vai aparecer aqui meta não atingida ou vai aparecer 0, porque ele não vai ganhar comissão nenhuma. Vamos colocar como 0, tá? Então, olha só, aqui a gente já vai colocar a função se, certo? Ó, igual se. Teste lógico, pessoal. O que é um teste lógico? É justamente aquela lógica que a gente estava fazendo ali anteriormente, tá bom? Vou sumir um pouquinho aqui para vocês, só para mostrar com mais detalhes aqui, tá? Vamos lá, ó. Então, igual se. Beleza? Começamos aqui. Teste lógico. O teste lógico vai ser aquelas comparações. E eu vou utilizar a função E, ou eu posso utilizar a função OU também para fazer essa comparação. Nessa situação aqui, como ele quer que todas as metas sejam atingidas, então eu vou colocar aqui a função E, tá? Coloquei função E. Agora eu vou fazer lá a comparação, mesma comparação que eu fiz lá atrás, ó. As vendas têm que ser maior ou igual a meta 1, ponto e vírgula. Os leads têm que ser maior ou igual a meta 2, ponto e vírgula. E as entradas têm que ser maior ou igual a meta 3. E fecha o parênteses, tá? Ou seja, aqui vocês já conseguem perceber que o meu teste lógico da função se, eu utilizei a função E para fazer essas comparações, tá? Lembrando que essas comparações vai trazer verdadeiro ou falso. Ponto e vírgula. Agora que vem o pulo do gato, ó. Valor se verdadeiro. Caso ele traga verdadeiro. Caso realmente a Vitória bateu todas as metas dela. O que eu quero que retorne na minha célula? O que eu quero que aconteça? O que eu quero que o Excel preencha aqui na minha célula do total? Eu quero que ele faça um cálculo de porcentagem. Então, eu quero que ele faça aqui o meu total vezes a comissão total. Certo? Ponto e vírgula. E o meu valor se falso? É o que eu quero que apareça caso seja falso. Por exemplo, a Vitória não bateu as metas, deu falso. Então, o que eu quero que apareça na célula? Quero que apareça 0. E agora eu fecho parênteses, tá bom? Então, olha só. O Excel ele vai fazer essa análise pra gente, vai fazer essa comparação, né? Se ela realmente bateu todas as metas. Se for verdadeiro, ela vai fazer o cálculo aqui de porcentagem do total vezes os 10%. Pelo contrário, ela vai trazer 0. Vamos ver? Olha só, ele fez o cálculo de porcentagem, porque ela bateu todas as metas. Mas se pelo menos uma meta ela não bater, aí vai retornar como 0. Tá bom? Tranquilo? Nessa situação aqui, a gente vai utilizar tudo a função E. Mas caso seja uma situação que pelo menos uma meta seja batida, aí vocês podem utilizar a função OU, tá bom? E aqui é o mesmo, vale para todos, tá? Vamos fazer aqui pro vendas e leads aqui agora, ó. Se, já abro a função E. Agora é só vendas e leads, ó. Então, se as vendas forem maior ou igual a aqui a nossa meta 1, ponto e vírgula. E se os leads forem maior ou igual a minha meta 2. Fecho parênteses, ponto e vírgula. Se isso for verdade, tá? Eu quero que o Excel faça o total vezes, agora ó, vendas e leads é 5%, então vezes 5%, ponto e vírgula. Pelo contrário, 0, ó.
certo? Agora, professor, eu quero pegar aqui, né, e arrastar tudo. Como é que eu faço para arrastar tudo? Aqui tem um detalhe, né? A gente vai precisar vir aqui, ó, nas vendas, leads e entradas, ó, esses valores, eles são valores que quando eu arrastar para baixo, eu quero que ele desça para o próximo vendedor, tá? Então, no caso, seria a Camila, o próximo, seria o Júlio, o próximo, o Irineu, o próximo. Então, aqui a célula E5, a célula F5 e a célula G5, elas têm que ficar assim, normal. Mas agora, as metas, né, que é a célula B5, G5 e... B5, B8 e B11, elas têm que ser travadas. Então, eu vou clicar aqui na célula B5 e vou apertar F4. Aqui na B8 e vou apertar F4. E na B11, F4, tá? E agora, para finalizar, a minha comissão também, ó. A minha comissão aqui de 10% está na célula E14, também vou travar ela, tá? Porque aqui a célula H5 seria o total, então eu não preciso travar esse meu total, tá bom? Vou dar um Enter aqui agora. Se eu arrastar, vejam que ele já vai fazer automaticamente para todos, olha só. Apenas 3 vendedores aqui bateram todas as metas do total, certo? E o mesmo vale para as demais células, tudo bem? Vou travar aqui B5, B8, né? E vou travar aqui a E15, que seria a comissão aqui dos leads, tá bom? E agora vou clicar e vou arrastar para baixo, tudo bem? Essa situação, isso pode ser aplicado em qualquer situação no Excel, tá? Em qualquer planilha que você precise fazer uma lógica ou criar uma lógica ali, tudo bem? A ideia é vocês não decorarem a função se, não decorarem a função e sim vocês entenderem o que ela propõe para você, tá bom? Então, a parte de lógica é uma comparação de uma coisa com a outra. E na função se, nós temos o valor se verdadeiro e o valor se falso, que é o que eu vou estipular, vou definir o que eu quero que seja retornado, que apareça na célula. Tudo bem? Aí na descrição vai ter essa planilha, essa mesma planilha aqui para vocês estarem baixando e estarem fazendo, né? E treinando e praticando. Eu vou deixar essas duas coluninhas aqui de leads e entradas para vocês tentarem fazer, tá bom? Aí tem o nosso contato também, tem nosso Instagram na descrição do vídeo. Vou deixar um e-mail também, caso vocês queiram estar enviando esse exercício, tá? Que vocês fizeram. E qualquer dúvida vocês podem deixar aqui nos comentários pra gente, que a gente vai estar respondendo também. Beleza, pessoal? Muito obrigado, não esquece de compartilhar o vídeo para seus amigos que gostam de aprender Excel e também de deixar o like aí e se inscrever no nosso canal. Beleza? Até o próximo vídeo, pessoal!